Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Só que não. Você acha que você é livre, que você faz o que você quiser? Vem para a aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de liberdade na filosofia. Sejam bem-vindos. Tudo bem, queridos? Bem-vindos à nossa aula de filosofia. Hoje nós vamos conversar sobre um novo conceito, sobre uma nova ideia dentro do campo da ética, que é o conceito de liberdade. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre o desenvolvimento da consciência, a importância da educação, e nós vimos aí dois pensamentos principais que criticam a escolarização como nós conhecemos, o papel da escola na nossa formação. E hoje eu queria trazer para vocês um outro tema que é muito importante para todos nós, um problema que é discutido abundantemente ao longo da história, especialmente da idade contemporânea, que é o problema da liberdade. Desde a Revolução Francesa, esse conceito de liberdade, que existia há muito tempo, se transformou em uma bandeira política, em uma ordem do dia e uma busca humana. Não apenas da pessoa, né? Ok, na antiguidade nós tínhamos buscas pessoais por liberdade. A partir da Revolução Francesa nós temos buscas coletivas, nacionais, civilizacionais por liberdade. Hoje nós fazemos guerras para libertar povos de ditadores, por exemplo. Há revoltas, a Primavera Árabe, que aconteceu alguns anos atrás, os países se levantaram no Oriente Médio, ali, na região do Mediterrâneo, se levantaram contra antigos ditadores, que em algum momento eles foram considerados como libertadores, agora eles foram percebidos como ditadores porque eles oprimiam os indivíduos e as coletividades também. Então a liberdade ganha muita importância. A liberdade ela pode ser lida de diversas formas diferentes. Podemos falar de liberdade econômica, liberdade política, liberdade individual. Agora, o que é liberdade moral? Dentro da filosofia e da filosofia moral e da ética, como nós vamos discutir o problema da liberdade? Então, nós não vamos ir para o campo para o campo do liberalismo, das liberdades políticas e econômicas. Isso vai ser um assunto tanto de geografia quanto de filosofia política. Mais para frente, no nosso terceiro ano, nós vamos ter, mas vamos falar da liberdade do indivíduo, a liberdade no sentido ético, como ela se desenvolve em nós. A liberdade é tão importante dentro do campo da ética que sem ela, sem liberdade, não é possível agir moralmente. Nenhum ato meu, bom ou ruim, pode ser considerado moral se eu não agir com liberdade. Em alguns casos se fala inclusive de autonomia. Por quê? Né? Porque imagine, eu faço uma coisa realmente muito boa, saio por aqui, pelo bairro, distribuindo cestas básicas, ajudando as pessoas, porque se eu não fizer isso, eu estou sendo ameaçado por um bandido que me obriga a fazer essas coisas. Se eu não fizer, ele vai matar minha família. Veja, o meu ato não é moral, o meu ato não é bom moralmente, porque não estou sendo livre, estou sendo coagido a fazer. A mesma coisa quando é algo ruim. Eu faço algo que normalmente seria moralmente considerado ruim, porque uma situação me obrigou, porque eu fui tomado por uma doença, porque eu não tinha controle das minhas decisões, alguém me ameaçou, alguém me obrigou, eu me casei porque fui obrigado. Então meu ato deixa de ser moral, perde o seu conteúdo moral, porque não há liberdade. A liberdade é um conceito muito importante dentro da ética. Então lembre-se disso. Se eu não sou livre, não é possível agir moralmente. Ponto. Tudo que eu fizer não vai ser nem bom, nem ruim. Vai ser apenas atitudes tomadas por obrigação e nunca atos bons ou ruins. Bom, existem duas correntes aí que vão do bem ao absurdo dentro da liberdade. Uma delas é o determinismo. O determinismo, que ele teve várias caras diferentes ao longo da história. Determinismo porque as atitudes humanas, o nosso destino, as coisas que nós vamos fazer já estão determinadas. Não há como agir diferente. O determinismo ele ganhou, como eu falei, várias caras diferentes ao longo da história. Uma dimensão religiosa, por exemplo, os gregos acreditavam que haviam deusas chamadas moiras, né, criaturas divinas chamadas moiras, que controlavam a vida e o tempo de vida, atitudes das pessoas e seu destino.
E elas tinham ali uma tesourinha na mão, acho que quem assistiu o desenho da Disney, né? Quando elas cortavam a linha da vida, a pessoa morria, porque a vida humana estava no controle de cada pessoa, estava nas mãos das moiras, do destino, da sorte, da fortuna e enfim. Se nós vamos, por exemplo, aí as culturas babilônicas com zodíacos, signos zodíacos, a gente gostava de ver, meu signo, o que vai acontecer comigo, o que vai... Então também eram culturas que os astros, né, os corpos celestes divinizados, controlavam por sua influência a nossa existência. Da doutrina calvinista, por exemplo, né, cristã calvinista, nos presbiterianos calvinistas, acreditavam também na predestinação. Não há ato bom ou ruim que eu possa fazer, a minha salvação já está marcada, eu já estou marcado pela salvação. Deus já me salvou, então eu posso agir mal ou bem, e isso não tem nenhuma influência, porque eu fui escolhido, fui eleito por Deus. Aí também é uma doutrina determinista. A doutrina determinista, além da dimensão religiosa, ela pode ganhar uma cara científica também. Alguns pensadores aí, e não tão distantes de nós, inclusive muito próximos de nós historicamente, imaginavam que a origem social das pessoas, a sua cor de pele, né, a sua o tempo em que estavam vivendo determinavam as escolhas das pessoas. Ou seja, eu vou agir de uma determinada forma porque eu nasci no século XXI ou nasci lá no 18, 19. Cada século que eu tenho atitudes diferentes. Não vou tenho atitudes determinadas pelo meu tempo ou pelas pessoas com quem eu convivo. Se eu convivo com pessoas de má índole, eu vou ter má índole também, vou ser parecida com elas. Se eu tenho uma cor de pele X ou Y também, as minhas atitudes vão ser essas ou aquelas. Inclusive, houve quem pensasse que por cor de pele alguém era superior e inferior a alguém de princípio, porque é mais inteligente, menos inteligente, mais humano ou menos humano. Essas absurdas houve na história da humanidade, infelizmente. Bom, esse é o determinismo, com a sua cara científica, com a sua cara religiosa, e temos, por outro lado, o pensamento do livre-arbítrio, onde nós somos completamente livres para fazer aquilo que nós quisermos, dentro dos limites impostos pelo nosso corpo, obviamente. A gente não vai pular do balcão aqui e sair voando, porque a gente não tem asas para isso, mas dentro do limite do nosso corpo, da nossa anatomia, nós podemos tomar todas as atitudes que nós quisermos. A priori, né? Podemos no sentido de, não que nós temos permissão para fazer, mas podemos porque nós temos capacidade para fazer tudo o que nós quisermos. Nada, absolutamente nada, nem ninguém nos obriga a tomar a atitude X ou Y. Nós nada me obriga a nada, a não ser as convenções sociais, os acordos que nós temos com as pessoas, muito bem. Mas eu naturalmente não sou obrigado a fazer aquilo que me mandam. Eu faço porque eu tenho um acordo, eu quero manter a paz com os meus vizinhos, enfim, mas a rigor não tenho nada que me obrigue a agir de uma forma ou de outra. Esse pensamento do livre-arbítrio, ele ganha um problema muito sério com o surgimento do cristianismo. O cristianismo ele fala de um Deus bom, de um Deus profundamente bom que cria um mundo por amor, por bondade, por generosidade. Tudo que ele faz é bom. No entanto, temos aí o problema do mal. E aí, se Deus é tão bom aí, por que pessoas na África morrem de fome? Porque tem Covid? Porque tem gente que tem guerras e tem catástrofes, tsunamis, vulcão, e se Deus é tão bom assim? Então surge o problema do mal, né? O problema do mal. Algumas soluções foram dadas. Por exemplo, para os gregos isso nem era um problema. Para os gregos e romanos nem era um problema porque os deuses também estavam sob destino. Ele não existia bondade absoluta, nada. Os deuses também seguiam o destino e cumpriam tarefas assim, né? Como qualquer humano, no fim das contas, só que eles podiam fazer coisinhas diferentes, mágicas, podiam fazer coisas diferentes, mas, enfim, basicamente eles viviam como os seres humanos vivem, também sujeitos ao destino. Houve também quem dissesse que existia um Deus bom, que é esse Deus cristão, e ao mesmo tempo uma força do mal que era igualmente forte. Só que isso dentro do cristianismo é impossível.
Porque se eu admito que existe algo semelhante a Deus, só que mal, eu tenho que admitir que existem dois deuses. Então o cristianismo é uma religião monoteísta, ou seja, de um Deus só, então eu preciso resolver esse problema aqui dessa figura, se existe alguma figura aqui. Então a solução que foi dada, foram dadas duas historicamente dentro do cristianismo. Isso depois eu estou trazendo essa solução porque ela é bastante importante para o pensamento ocidental. E não que o pensamento religioso não seja tão importante, mas não é o nosso objeto de estudo aqui nessa aula. Mas dentro do cristianismo, duas soluções apareceram. A primeira é de Santo Agostinho, que dizia que nós somos completamente livres para fazer aquilo que nós quisermos. No entanto, Deus fala conosco espiritualmente, nos conduzindo para agir segundo a sua vontade, segundo o nosso bem, segundo o bem da humanidade. E o mal, se não existe um mal absoluto, existe a desobediência a essa voz, as nossas más escolhas, nossas escolhas contrárias à vontade divina, contrárias à ordem do mundo, contrárias à ordem das coisas. Não existe um mal absoluto, um outro ser maléfico que governa. Não existe isso. Existem más ações. Más ações que são tomadas por desobediência a essa voz divina, o conhecimento divino que fala dentro do nosso interior, ou então contra a ordem estabelecida no mundo. Bom, e aí, se eu não conheço essa religião, se eu não tenho vida espiritual, como é que fica, né? E vem a solução dada por Santo Tomás de Aquino alguns séculos depois, também pensador cristão, de que o conhecimento da bondade e da maldade já está impresso na nossa consciência lá no fundo. A gente tem uma passagem de uma carta de Paulo que fala justamente isso. Carta aos Romanos, que fala que dentro da consciência as pessoas são capazes, né, os romanos, ele fala dos romanos, já eram capazes de discernir o que é bom e o que é ruim. Então existe essa crença, né, de que de alguma forma Deus colocou lá na criação da alma humana essa consciência daquilo que é bom ou do que é ruim. Insisto, não existe um mal absoluto dentro do pensamento cristão, seria um absurdo pensar assim. Mas o que existe é a desobediência ou a voz divina que fala no interior, espiritual, como o Agostinho acreditava, ou então a nossa natureza, o conhecimento impresso na nossa alma no dia da nossa criação. E aí sim, todas as pessoas, independente da sua religião, da sua origem, teriam acesso, porque como Deus é criador de todos, então todos teriam essa consciência impressa lá na alma. Bom, outra solução, outro pensamento que foi feito a respeito dessa diferença entre liberdade total e determinismo foi dada por René Descartes. René Descartes, um pensador do século XVII, né, já um pensador moderno, falava sobre a necessidade de agir conforme a nossa razão. Não muito diferente de Tomás de Aquino aqui, só que ele já vê que ele coloca, não coloca fundamento em Deus, mas ele sim também recorre à razão, assim como Tomás de Aquino, né? Excluir um pouco Deus da conversa, né? Não que ele não seja religioso, era um homem religioso, mas aqui ele fundamenta na razão. E tem um contraponto aí, a razão, que é agir conforme os instintos, necessidades, inclinações do nosso corpo, que necessariamente nos levariam a tomar más atitudes. As más atitudes nascem de quando a pessoa, não é que quando a pessoa desobedece a Deus ou sua consciência, não, quando ela escolhe fazer aquilo que o seu corpo lhe pede. Agimos bem quando agimos conforme a nossa razão. Descartes faz essa divisão entre corpo, instintos, desejos, inclinações e razão. Então essa divisão aqui, quando a gente vai falar assim, isso é muito cartesiano, né? Esse pensamento cartesiano sempre é esse pensamento que divide nossas emoções, nossos sentimentos e desejos da nossa razão. Então, bom mesmo é seguir a razão. E outro que eu queria comentar no dia de hoje também, que é bem significativo, é o pensamento de Spinoza. Spinoza ele pensa Deus de uma forma completamente diferente do que se pensa na nossa cultura, do que se pensou no seu momento. Para ele, Deus não é algo que está fora do mundo, o criador do mundo externo. Não, Deus ele faz parte, é o fundamento do mundo. Né? Até mesmo poderíamos chamar natureza. Não a natureza as florestas, não a natureza no sentido daquilo que subjaz ali, que está embaixo de todas as coisas, sustenta todas as coisas. Então todos nós temos algo de Deus, todo mundo é divino, tudo que existe é divino, do pensamento de Spinoza. E o divino em nós, um pouco desse Deus em nós, que ele chama de conatos, né? essa força divina dentro de nós, nos leva a buscar a nossa autopreservação.
a preservar a nossa vida. Então, a luta dos seres vivos e do mundo é manter-se vivo. Então, Deus existe para manter as coisas vivas e a sua força em nós nos faz lutar para ser vivos, para continuarmos vivos. E essa luta se manifesta através do quê? Através dos nossos afetos, né, dos nossos afetos e também dos nossos desejos, né, dos nossos afetos, que ele chama os afetos que são todas as nossas inclinações mais mentais, mais racionais, ou seja, amor, esses sentimentos mais nobres, vamos chamar assim, mas também dos nossos desejos, né? Os nossos desejos também têm muito desse conatos, né? O prazer que nós sentimos ao nos relacionar com as pessoas, ao comer e todas essas coisas que estão ao nosso redor. O mal existe, né? Nós agimos pouco livremente, de forma não livre, quando nós escolhemos cultivar paixões tristes, paixões que tiram vida de nós, as paixões que nos deixam para baixo, as paixões que nos matam, né? Ou sejam paixões, por exemplo, fumar, né? Fala sobre fumar, pouco se falava isso, não sabia, mas enfim, fumar, por exemplo, é um prazer? É um prazer, mas é um prazer triste, porque me mata, porque me destrói, porque tira a energia de mim. O ódio é uma paixão triste? É uma paixão triste. Ele me leva para baixo, ele me mata, ele me destrói também o que está ao meu redor. A guerra é uma paixão triste? Sim, a guerra é uma paixão triste. E como eu venço as paixões tristes? Com paixões alegres, com o amor, com o cuidado da saúde, com a alegria, com as amizades. E as paixões alegres nos fazem livres e nos ajudam a vencer tudo aquilo que nos destrói, que para ele era a forma como ele entendia aquilo que era mal. Então, queridos, essas são as 3 soluções que eu apresento na aula de hoje. Na próxima aula a gente vai continuar conversando sobre algumas delas. Então, a solução religiosa, que é a inspiração divina, ou então a Deus que coloca ali nas consciências humanas o conhecimento do bem e do mal. A solução cartesiana, que identifica a liberdade e o bem como seguir a razão, e a dimensão de Spinoza, que nós podemos simplesmente dizer que ser livre é ser feliz. Sejam muito felizes e até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.